Aí, pessoal, como eu dizia para vocês há pouco, os serviços, eles têm classificações diferentes, né? O entendimento sobre o serviço público, o conceito de serviço público, quais serviços públicos caberia a cada ente federativo prestar, tudo isso é resultado de uma evolução. Conforme o Estado vai evoluindo, os conceitos de serviço público vão sendo alterados. E no Brasil, a Constituição de 88, né, a nossa Constituição Cidadã, ela vai dizer que os serviços públicos eles podem ser privativos e não privativos. Né? Então, assim, é um dos tipos de classificação, gente, não é o único. Né? Existem vários outros. Nessa aula eu vou trazer alguns tipos, como os serviços públicos se classificam, se dividem e como eles são distribuídos para que outros possam prestá-los à sociedade, mas tenham sempre em mente que esse assunto não se esgota aqui. Ao longo do curso, vocês vão se deparar com várias outras formas, tá bom? Então, a Constituição de 88, ela vai dizer que existem serviços que são privativos, né? Que são privativos do Estado e são atribuídos a apenas uma das esferas da federação. O Brasil é uma federação, a gente sabe disso. Então, a Constituição vai dizer que tem serviços que cabe à União prestar, tem serviços que cabe aos estados prestarem e outros que cabem aos municípios prestarem. E existem os serviços não privativos que podem ficar a cargo da livre iniciativa prestá-los, né? Como o serviço privativo ao Estado, à União, desculpa, ele vai dizer, por exemplo, a emissão de moeda. Né? Então, o Brasil, quem emite moeda é o Banco Central, né? O Bacen, é o serviço postal. Para isso, nós temos as agências dos Correios, a segurança nacional, né? Feita pela Polícia Marítima e Aérea. Né? Então, assim, são alguns dos serviços privativos do Estado, que só ele pode fazer. Né? Agora, a distribuição de gás canalizado, a Constituição vai dar essa atribuição aos estados. A arrecadação de tributos municipais e o transporte coletivo intramunicipal, quem vai regular esses serviços serão os municípios, né? Cada município, em sua esfera geográfica, vai dizer as condições para que esses serviços sejam prestados e, consequentemente, selecionar seus prestadores. Quando a gente fala dos serviços privativos, é importante destacar que a titularidade desses serviços são exclusivas do Estado, né? Mas a prestação deles não. Então, assim, tem serviços que o Estado ele vai conceder ou permitir a outras instituições prestarem, né? Ele vai delegar essa responsabilidade de prestação de serviço público, mas vai manter consigo o controle, né? O controle dessa prestação. Ou seja, aquelas empresas que foram selecionadas para prestar o serviço, se ficar comprovado que elas não estão prestando o serviço ou estão prestando o serviço de forma deficitária, o Estado pode tomar de volta essa concessão ou a permissão que ele deu para elas. Né? Então, assim, E quando eu digo Estado aqui, gente, eu quero deixar claro que eu estou falando de União, de Estado e município. Se o serviço compete à União, a União que vai dizer quem presta e em quais condições presta. Se compete ao Estado, os estados, né, já que nós temos mais de um Estado, e for o município, os municípios que o digam, né, quem vai prestar e de que forma vai prestar. Os serviços não privativos, né, por sua vez, são aqueles cuja prestação é livre ao setor privado, sem obrigatoriedade de haver processos de concessão ou de permissão. Exemplo disso, gente, exemplo desses serviços, serviço de saúde e de educação, né? E serviços, agora sim, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos.
Primeiro, que os serviços não privativos são exceções à regra, né? Por quê? Porque o ideal é que o Estado preste esse serviço à sociedade. Mas como a gente sabe que ele não dá conta, então ele vai arrumando formas para que ele se torne mais leve, mais enxuto, e que esse serviço chegue mais rápido à sociedade, com a qualidade, com excelência, entendeu? Mas o ideal é que o próprio Estado preste esse serviço. E aqui existe um outro detalhe, né? Serviços não privativos, o que traz a diferença aqui está exatamente na titularidade compartilhada, porque enquanto nos serviços privativos a titularidade continua sobre a tutela, né, da administração pública, mesmo que seja concedido ou permitido a terceiros prestar esse serviço, nos serviços não privativos, a titularidade ela é compartilhada, né? Então, olhem para o mercado, veja quantas clínicas de saúde tem particulares, quantas escolas, quantas faculdades particulares tem, quantas empresas tem que oferecem planos de saúde, né? Que oferecem previdência privada complementar. Mas quando a gente diz que a titularidade é compartilhada, significa dizer que não é porque tem instituições privadas prestando esse serviço que desobriga o Estado a prestá-los, né? O Estado ainda continua sendo o grande responsável pela prestação desses serviços. São serviços que constam na Constituição, né, sobre a tutela do Estado. E aí, pessoas, vocês viram que a gente dizia que os serviços eles podem ser privativos e não privativos, e que os serviços privativos, outras instituições podem prestá-lo, desde que seja sobre a forma de concessão ou de permissão. Então, agora a gente vai entender um pouquinho mais o que são os serviços concedidos, o que são os serviços permitidos, e avançar ainda mais um pouco para entender o que são os serviços autorizados, tá bom? Aqui é outra forma de classificação dos serviços. Quando a gente diz que o serviço é privativo e não privativo, é um tipo de classificação. Quando a gente diz que os serviços podem ser concedidos, permitidos e autorizados, é outro tipo de classificação que entra dentro da modalidade dos serviços privativos, né? Da exploração dessas atividades tidas como privativas. Então, os serviços concedidos são aqueles que acontecem mediante a assinatura de um contrato, né, entre a administração pública e uma empresa particular, pela qual o governo transfere a execução, né, a oferta de um serviço público à sociedade, para que este seja exercido em seu nome, por conta própria e risco, mediante tarifa paga pelos usuários em regime de monopólio ou não. Então, tem serviços que o Estado tem que prestar, não dá conta de prestar, mas são serviços que demandam um valor significativo de investimento. E aí, às vezes, o que acontece? Às vezes o Estado vai criar a estrutura, né, e entregar aquela estrutura para que particulares, né, para que empresa particular administre e cobre tarifa. Outras vezes, vai entregar para que particulares executem sem cobrar tarifas. Outras vezes, o Estado não vai fazer injeção de recursos e deixar que particulares criem a estrutura e explorem economicamente aquela estrutura por um determinado tempo, por período de anos, né? Às vezes, geralmente, esses contratos de concessões são contratos de longo prazo, né? São contratos de 15, 25, 30 anos, que é exatamente para dar tempo suficiente
da empresa que assumiu, né, essa prestação de serviço, conseguir reembolsar o valor que foi investido na obra, tá bom? E tem serviços que elas vão prestar de maneira exclusiva e outros não. Então, os serviços concedidos trata-se de uma delegação, né, de uma prestação de serviço. O Estado delega e essa forma de delegar vai ser mediante licitação. Vocês vão ver, quando vocês estiverem estudando direito ou na administração pública, direito administrativo, que existem vários tipos de licitação. No caso, quando se trata de concessão de serviços públicos, o tipo de licitação exigida vai ser concorrência, tá bom? A concorrência, geralmente, ela é usada, gente, para grandes obras, obras que envolvem um valor alto de investimento. E exatamente por ser valor alto de investimento, por ser grandes obras, só poderão ser concedidas o direito de prestar esse serviço à sociedade a pessoas jurídicas ou a consórcios de empresa, né? Quando mais de uma empresa se junta, exatamente para poder vencer uma licitação. Por quê? Porque a obra é grande demais. Então, quando a obra é grande demais, uma obra pública é grande demais, ela, além de ser cara, ela tem riscos. E aí, quando mais de uma empresa se junta na modalidade de consórcio para poder concorrer ao processo licitatório, é uma forma de tornar mais consistente perante a administração pública, ou seja, mostrar para a administração pública, veja, nós temos condição de prestar esse serviço à sociedade, e também é uma forma de minimizar os riscos. Se a empresa tiver, se o consórcio tiver sucesso, ela rateia esse sucesso, mas se ela tiver prejuízos, ela minimiza os impactos desse prejuízo, porque ela vai dividir esse prejuízo entre os demais consorciados, entende? Então, assim, são elementos seríssimos. E por que eu digo isso? Vocês já devem ter visto várias reportagens mostrando obras públicas que foram abandonadas porque a empresa que venceu a licitação não deu conta. Exemplo, transposição do Rio São Francisco. Né? Vocês viram que é uma obra que foi feita por muito tempo, por empresas vencedoras da licitação. Chegou um trecho que alegaram que o dinheiro havia acabado, não tinha mais condição de investir na obra. Tem um trecho dessa obra que, inclusive, foi feito pelo Exército, né? Então, assim, é comum, infelizmente, né? Já foi pior, eu diria isso, já foi pior. Já conseguimos avançar, mas ainda deparamos com situações como essa, né? Chama a atenção de vocês que a forma para se conceder para se conceder a exploração de uma atividade que deveria ser ofertada pelo Estado tem que ser através de contrato administrativo. E o contrato, por quê, gente? Porque ali vai dizer quem são os responsáveis, qual o objeto que está sendo concedido, né, para a exploração e quais as condições, né? Então, aqui vai ser tarifado, não vai ser tarifado, quanto tempo vai durar esse contrato, quais as condições, né? Quais os requisitos de qualidade que devem ser observados. Então, esse é o papel do contrato, né? É um contrato administrativo bilateral, então é assinado pela administração pública, mas também pela empresa ou pelo consórcio, né, que venceu a licitação. E não deve existir jamais sem que antes haja um processo licitatório, né? E a concessão, o vínculo não é precário, então significa que o contrato vai dizer o prazo de duração, né, dessa relação, e se houver a quebra, né, houve a quebra, então, ou seja, abandonou a obra, não cumpriu os requisitos, né, aí geralmente vai haver penalidades, multas, às vezes a outra instituição envolvida
fica proibida por um período de tempo de poder participar de outros processos licitatórios, né? Então, assim, há uma punição, de alguma forma há uma punição, tá bom? Então, sempre quando o serviço for concedido, né, quando se tratar de um serviço privativo, tenham isso em mente, tá bom, gente? E exemplos de concessão, né? Os aeroportos, as rodovias, ferrovias, o petróleo e gás, né? O transporte público coletivo, os serviços de saneamento, cultura, turismo, esporte, lazer, ciência e tecnologia, dentre outros. Então, todos esses serviços, eles podem ser ofertados à sociedade através de processos de concessões, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Existem também os serviços permitidos. Nós estávamos falando dos serviços concedidos e agora nós vamos entender um pouco mais sobre o que são os serviços permitidos. A permissão de um serviço público, pessoal, acontece quando a administração pública permite que um particular, pessoa física ou jurídica, né, que não faz parte da administração direta, preste um serviço público. Veja só que coisa incrível. Nos serviços concedidos, quem pode concorrer ao processo licitatório para prestar é somente pessoa jurídica ou consórcios empresariais. Eu disse a vocês que são geralmente obras vultuosas, né, que exige a injeção de um volume significativo de recursos. Já os serviços permitidos são serviços mais simples, o investimento, a necessidade de recurso financeiro é bem menor. Então, por causa disso, vocês estão vendo que já é permitido a pessoa física explorar aquela atividade, né, junto à sociedade. E a permissão, né, para que possa ser realizada essa oferta do serviço, tem que ser através da licitação, mas pode ser por qualquer modalidade, né? Então, agora já não precisa mais ser uma concorrência, né? De repente pode ser um convite, de repente pode ser um pregão, né? Então, assim, é um processo muito mais flexível, mas vocês percebam que ainda se faz necessário o contrato de adesão, né? Entre a administração pública e o particular. Por que, gente, o contrato? Porque a administração pública ela tem que observar o princípio da legalidade, né? Então tem que ter leis, tem que ter normas, tem que ter parâmetros ali devidamente registrado, regendo o processo. Não pode ser de boca, né? Mas o prefeito me disse que eu podia colocar minha barraquinha na praça aos finais de semana para vender caldo de cana. Tá. Cadê o contrato? Cadê a guia? Né? Cadê a guia de autorização? Né? Então, assim, não pode boca, não pode, né? Cadê o alvará? Então, são documentos necessários, né, nesses processos que envolvem a administração pública.